Olá, amigos do Café com Pens, é um prazer estar aqui de volta com vocês, agora na segunda temporada, finalmente começando. A gente prometeu algum tempo atrás, eu e o professor, no meio dessa pandemia, e finalmente a gente está trazendo o primeiro episódio dessa segunda temporada. A gente agradece vocês nos acompanhando e também querendo pedir temas, querendo propor soluções para a gente comentar durante nossas conversas. Hoje, não somente eu e o professor Pens estamos aqui, mas a gente tem um convidado super especial, um amigo e colega. A gente está com o Roberto Montagnini. O Roberto, ele é líder global hoje na Delacom, para a área de monogástricos e também líder comercial para a América Latina. E a Delacom sendo uma parceira da Cargill a nível global, uma empresa que se dedica à pesquisa, desenvolvimento e comercialização de produtos naturais, fitogênicos à base de plantas. Roberto, muito prazer, obrigado pela tua presença, junto com o professor Pens aqui hoje comigo. Espero que seja um bate-papo super legal para a gente discutir alguns temas interessantes para a comunidade avícola. Obrigado, Marcelo, o prazer é todo meu. Legal. Professor, bem-vindo também de volta, aqui estamos nós. Que maravilha, Marcelo. Nós não vamos nos intimidar com essa pandemia tão triste que todo mundo está vivendo, né? Seguimos os nossos caminhos. Roberto, de fato, como disse o Marcelo muito bem, é um prazer estar contigo aqui nesse reinício. E como sempre, neste momento, nós técnicos temos sido consultados, não é? Alguma coisa mudou nesta área de aditivos não antibióticos? Quais são as tendências daqui para frente, não é? Referente a esse processo que já na Europa já se iniciou na década de 80 do século passado, não é? Mas, neste momento, alguma coisa nova, algum fato novo está surgindo em função disso, que realmente poderá antecipar as tomadas de decisão das empresas para partirem para o uso total das suas produções de aditivos não antibióticos? Não, professor, sim, acho que há essa ideia de que há uma nova ordem, uma nova tendência, né? Na realidade, o que acontece é que as bases se estabelecem, as empresas precisam se adaptar às novas realidades, às novas demandas de mercado, mas além de toda essa condição relacionada à questão da pandemia, à questão das exigências regulamentares, há também uma mudança muito importante, que é o público. Então, assim, o que aconteceu da década de 80 do século passado para agora? As pessoas mudaram. As pessoas têm mais informação, têm mais acesso à informação, elas têm mais interesses relacionados a questões de saúde, a questões de marca, a questões próprios sociais, que não eram pontos no passado. Mudam-se, então, as necessidades de atendimento desse mercado. E não só as pessoas, mas também as cadeias de produção. Né? A cadeia de produção ela tem que se adaptar porque dentro da indústria, né, quando nós começamos lá, muitos anos na indústria da avicultura, não são mais essas pessoas, os veterinários que estão trabalhando são diferentes, eles têm novas demandas, eles veem os animais de maneira diferente que nós vimos lá atrás, então isso tudo muda. Então as perspectivas de mudança são muito grandes e as empresas de aditivos têm que se adaptar a isso aí, porque os nossos clientes, os nossos produtores de carne, seja de aves, de suínos, eles estão mudando e a gente precisa se adequar a isso aí. Entendi. Eles precisam se adequar a isso aí, sobretudo. E tem uma nova situação, né, Roberto? Porque até então o uso dos produtos cárnicos, não é? Tinha muito a ver com o restaurante, que eu não perguntava da maneira que tinha sido produzida aquela carne. Mesmo no supermercado, com as informações, a gente passava meio rápido, na maioria de nós, né, pegando aquilo que era a nossa necessidade. Hoje, as entregas em casa permitem que as donas de casa leiam com mais cuidado os rótulos, tentem entender o que está escrito, não é? Então, também tem uma demanda de uma nova perspectiva de venda, certo? Sem dúvida. Mais do que isso, nós hoje temos um novo player nessa tomada de decisão, que são as próprias cadeias de mercado. No passado, a decisão estava mais ou menos na mão dos consumidores. Ela tinha N marcas disponíveis nas gôndolas e ela acabava escolhendo
com mais ou menos informação. Hoje, além disso, tem o próprio filtro das cadeias de mercado, ou seja, os produtos que estão na gôndola já passaram por um filtro muito criterioso, dependendo da cadeia. Na Europa isso é muito claro, em que há já uma seleção muito forte. Então, se as empresas produtoras de produtos cárnicos querem se adequar a essas exigências para fazer parte dessa lista de produtos nas gôndolas, elas já vão ter por si só fazer um trabalho muito sério, muito rigoroso em aspectos relacionados à saúde do produto que eles estão produzindo, né? A inocuidade do produto, mas também a maneira que eles tratam os animais, com quais produtos que eles utilizam na alimentação e tudo mais. Como tu comentou, Roberto, eu acho que um dos pontos interessantes dessa tua última fala é que a gente percebe o consumidor mudando, mas as cadeias têm tomado um posicionamento de marca muito interessante, né? O posicionamento corporativo, os compromissos que essas cadeias, os grandes retailers mundiais estão tomando, muitas vezes são compromissos que a gente que está na cadeia da proteína, a gente acha talvez agressivos demais e muito rápidos, né? Mas eles estão se baseando não numa tendência, na mudança atual do perfil do consumidor e aonde o poder aquisitivo tem se concentrado, né? Os anos têm passado muito rápido e as gerações que têm essa mentalidade também estão ganhando um poder aquisitivo muito grande, né? Esse é um lado. Outra coisa que me chama muito a atenção também, no que a gente já falou dos aspectos regulatórios, a gente está percebendo em países da Ásia uma mudança muito grande, muito rápida na retirada, por exemplo, dos antibióticos, em algumas outras políticas de bem-estar, países que talvez algum tempo atrás nós jamais imaginaríamos que iam tomar liderança em fazer isso. Então mudam-se os consumidores, mudam-se a velocidade também em que as regulamentações ocorrem, e isso tudo traz para a gente, na indústria, uma complexidade monstruosa, né? Lidar com um sistema de produção que ainda não é adaptado. A gente pode dizer que talvez os antibióticos em si, mas outras substâncias são utilizadas ainda como um cobertor a algumas coisas que a gente não tem a perfeição. E ao longo do tempo esse cobertor vai sendo puxado e a gente vai se vendo numa produção que não está preparada ainda para tomar as atitudes. Eu acho que esse é um ponto legal para a gente conversar. Eu queria te fazer uma pergunta. Quando a gente olha a longo prazo, mesmo os grandes temas onde as empresas que produzem esses tipos de produtos naturais, como vocês estão fazendo, quais são os grandes problemas a serem resolvidos da indústria avícola que as empresas de produtos naturais têm colocado a sua lupa e seu foco no médio e longo prazo? Essa é uma pergunta bastante ampla e a gente tem que pensar no quais são os problemas dos clientes. Ou seja, se a gente quer ter a nossa sustentabilidade econômica das nossas próprias empresas, a gente tem que estar pensando quais são os objetivos dos clientes. Sendo bem pragmático, a questão de substituição de antibióticos ou ter uma produção menos dependente da antibiótico terapia é o ponto principal de estudos. A gente vê isso pela literatura, né? Todas as revistas que saem nessa área e todos os novos produtos, de certa maneira, grande parte estão voltados a este aspecto. Não só antibiótico por si só, mas também outros produtos que têm uma certa restrição, tais como anticoccidianos ou outros produtos antiparasitários, que está sendo, de certa maneira, bastante limitado. Mas outras tecnologias que envolvem questões, por exemplo, de melhor aproveitamento de nutrientes, né? Não falando só de produtos naturais, mas uma gama de aditivos que estão trabalhando sobre isso aí, de que maneira que esse melhor aproveitamento de nutrientes impacta sobre a redução de perda de nutrientes no ambiente. A gente conhece muito bem a questão do fósforo, ou mesmo do nitrogênio, que precisa ser, de certa maneira, limitado. Então, as empresas têm trabalhado muito forte nisso. Aspectos que hoje é uma dor muito grande das empresas, particularmente da avicultura, mas também na suinicultura e bovinicultura, muito importante, são as questões de inocuidade dos produtos que são produzidos, né? Tanto na avicultura de corte quanto na avicultura de postura, reduzir estes patógenos de interesse de saúde pública, vamos lá, citando Salmonella, Campylobacter, Yersinia, Listeria, todos aqueles que a gente comenta. Então, há uma necessidade clara das indústrias de combater isso aí, certamente envolvido com a própria retirada ou diminuição de uso de antibióticos. Então, isso precisa ser trabalhado, porque não estamos falando só na viabilidade técnica ou econômica das empresas, mas da segurança da cadeia do produto, da proteína animal como um todo. Dentro dessa linha da pergunta do Marcelo, né, eu fico pensando, quando nós usávamos os antibióticos melhoradores de desempenho,
que nunca foram muitos, não é? O número dá para se contar praticamente nos dedos da mão, não é? Nós tínhamos preferências como profissionais, né, por alguns em relação aos outros, e, por outro lado, nós entendíamos que o uso deles, de acordo com as nossas preferências, resolviam o problema. Hoje nós estamos num outro momento, ou seja, nós temos uma quantidade tremenda de produtos com seus mais diferentes apelos, e todos eles, evidentemente, sustentados pelos trabalhos que cada empresa oferece. E a pergunta que vem é o seguinte: então, não se tem mais meia dúzia de produtos, se tem para cada categoria de produto, nós temos vários fornecedores, e como fica o técnico na hora de que tem que rever uma estratégia que está usando para uma estratégia nova, com tantos novas opções aparecendo. Então, a minha pergunta, na verdade, é o seguinte: esta nova geração de tecnologia, não é? Ela será mais direcionada a uma customização, ou seja, não haverá um copy-paste de uma empresa para outra? Isso faz sentido na maneira que eu estou pensando? Olha, professor, eu acho que faz todo sentido, não só para aditivos naturais, melhoradores de questões de saúde intestinal, mas acho que para todos os aspectos de aditivos. Quanto mais próximo da realidade daquilo que você está tratando, as moléculas, os princípios ativos que você tem dentro do teu aditivo, maior é a chance de eficácia desses produtos. Acho que hoje a agricultura chegou num nível econômico que não tem mais espaço para ficar testando produtos genéricos, né? Que foi validado, às vezes, numa condição que não é semelhante àquela que nós temos das nossas empresas, nossas granjas. Então, sim, quanto mais próximo nós conseguirmos chegar da real necessidade e as reais condições de produção de ração, de alimentação dos animais, das matérias-primas que tem dentro desses produtos, de que maneira que isso está afetando os animais, seguramente mais eficazes nós vamos ser. E o objetivo da eficácia não é só para ter uma boa participação no mercado, nas empresas de ativo, não é só por isso, mas é realmente para ter uma cadeia produtiva de proteína animal mais eficaz. Né? Se você tem um produto adequado para uma demanda adequada, para um momento específico dos animais, a gente sempre esquece isso, a gente ainda segue utilizando mesmos produtos para diferentes categorias animais, né? A gente sempre brincava na aquicultura, né? Ração para peixe, não importa a espécie. A gente hoje fala produto para aves. Poxa, se pensar em produto para aves, nós estamos falando desde codorna a peru, desde matrizes a corte ou a postura, em diferentes etapas de produção, onde os animais são completamente diferentes. Sim, a customização é um ponto absolutamente necessário, e quanto mais dedicado nós formos a um problema numa determinada situação, mais felizes nós seremos em buscar uma eficácia desse produto, dessa tecnologia. Amigos do Café com Pens, o assunto está muito bom, é complexo e é super interessante, então a gente decidiu não parar por aqui. A gente vai continuar no próximo episódio, daqui a uma semana, voltando de novo com o Roberto e com o professor, para a gente terminar essa conversa gostosa aqui, e esperamos que todos vocês também tenham aproveitado e possam nos dar suas sugestões do que vocês gostariam de escutar daqui para frente, tanto a esse assunto ou os próximos assuntos que venham a vir no Café com Pens. Muito obrigado, um brinde, Roberto e professor, nos vemos na próxima semana de novo. Nos vemos no segundo capítulo com o Roberto. Um abração, até mais. Um grande abraço.